Good evening. Hey, there we go. Before we get started in the Bible study, I want to invite the students to come up. Então, antes da gente começar o estudo bíblico, eu vou pedir para os alunos virem até aqui. As you guys know, we have a school here. Como vocês sabem, nós temos uma escola aqui. And our Bible school E a nossa escola bíblica, exists because of the churches and for the churches. a nossa escola bíblica, ela existe por causa das igrejas e para as igrejas. Because we believe in the church. Porque nós acreditamos na igreja. And we want to prepare people to continue to invest in the church. E nós queremos continuar investindo na igreja. And so our desire here at the school Então, o nosso desejo para a escola is to bring students in to spend 1 year é trazer estudantes para que passem um ano to be prepared in the Word of God, para serem preparados na palavra de Deus have a time to separate just completely for the Lord, e ter um tempo totalmente separados, né, completamente para o Senhor. and then be sent back out E para que eles possam ser enviados to help the church, para ajudar a igreja to invest in the church here in Brazil. e investir na igreja no Brasil. And so last year we had 7 students, No ano passado tivemos 7 alunos. and this year we have 6 more. Esse ano nós temos mais 6. And it's amazing to see the work that God's doing. E é maravilhoso ver a obra que Deus está fazendo. And I just wanted to give them an opportunity to share a little bit about what they're doing, what they've done, and how the Lord's using this time. Então agora eu quero dar a eles a oportunidade deles falarem o que eles estão fazendo e o que Deus está fazendo na vida Before we deles get to nesse this tempo. year's students, let's have these students. Mas antes dos alunos desse ano falarem, nós vamos ser os alunos do ano passado. So they're going to share for a second just about how that year went and what they're doing now. Então eles vão falar como eles estão e como é que foi. O Lucas me mandou pro menor aqui, pro microfone. Mas, falar da escola foi, é fácil, porque foi muito positivo, assim. As igrejas conseguem oferecer isso, né? Tipo, o estudo da palavra, tudo que a gente precisa, a igreja oferece. Mas aqui é um tempo que você vem e se dedica somente a isso. E para mim, distração, eu tenho muita facilidade de perder o foco. Até falei sobre isso uma quarta-feira, que a gente teve tipo um devocional. E perder o foco é muito fácil. Tua mãe te liga, e daí o cachorro aparece, vai dar ração, a TV, você liga a TV, aí você abre o Orkut lá, sei lá, o Facebook. Cara, para mim, assim, é muito difícil focar. E, tipo, esse ano, você tira 1 ano, ou 3 meses, ou 6 meses, para focar, e é incrível o que acontece. É claro que eu perdi o foco algumas vezes dentro aqui, mas eu pude ter um tempo para focar na palavra, para focar em receber de Deus, e foi muito bacana para minha vida. Eu acho que valeu muito a pena, assim, e foi muito legal. É isso. Bom, boa noite. Acho que para mim, quando você chega em alguém que já fez escola bíblica, né, parece clichê, né? Todo mundo fala, foi um divisor de águas esse momento, né? E eu acho que para mim também é a mesma coisa. E realmente esse período todo esse ano que eu tive aqui foi algo extraordinário mesmo, pois eu vivi na igreja minha vida toda, mas eu nunca tive a oportunidade de conhecer, viver isso, estudar, como tu falou, ter esse tempo separado só para estudar mesmo. E foi incrível, eu aprendi muitas coisas esse ano. Eu cresci muito espiritualmente, em maturidade, estatura, tudo mesmo. E foi muito bom. Vocês podem ver. Mas uma das coisas mais importantes que eu aprendi na escola, assim, foram sim os estudos bíblicos. Foi muito importante para mim, mas através das experiências da gente vivendo em comunidade que eu aprendi o que é a igreja. Eu tive essa oportunidade de ter essa experiência de saber o que é a igreja, o que é um corpo, o que é saber uma pessoa cuidando de outra.
exortando no sentido de se eu tô caindo, ela tá me apoiando para levantar e não me acusando para cair. Então, isso eu acho que foi o mais extraordinário para mim ano passado. Então, foi bom. Isso aí. Então, esses foram 2 dos alunos do ano passado e eles estão servindo, né? Eles voltaram para as igrejas, o Tui foi para Londrina também e eles estão servindo, né? Isso que é muito legal. Eles tiveram esse tempo aqui na escola e agora eles estão servindo nas igrejas, né? Esse é o plano da escola. Agora a Simone vai falar um pouco sobre como está sendo esse ano. Acho que eles me escolheram porque eu não gosto de falar aqui na frente. Mas esse tempo está sendo um tempo incrível, apesar de eu ser a única menina no meio desses marmanjos aqui. Está sendo um tempo incrível de aprendizado na palavra e um tempo de aprender a ouvir e a colocar em prática aquilo que Deus quer que a gente faça. Eu sempre fui muito de fazer coisas, então aqui a gente tem que parar e ver o que a gente tem aprendido e se de fato a gente tem colocado isso em prática. Então, para mim, está sendo um desafio incrível, um desafio que eu estou amando, mas por mais que eu sinta falta de casa, só para lembrar. Mas eu queria encorajar, se alguém quiser fazer a escola, se vocês conhecem alguém. É um tempo incrível que, de verdade, ajuda a gente a olhar para Cristo de uma maneira diferente, a olhar principalmente para o próximo de uma maneira muito mais diferente, porque aqui às vezes a gente tem discussões, a gente tem, né, algumas coisas, e a gente aprende a de verdade lidar com isso e a entender que a limitação dos nossos irmãos e a entender que a gente, como corpo, precisa ser auxílio um para o outro. Então, isso para mim está sendo demais. E é isso, gente. Façam a escola. Show de bola. Então, eles vão sentar, mas eu vou só pedir para o Vitor orar pelo culto e depois a gente vai continuar para o nosso estudo. Está muito alto isso aqui. Deus, eu quero agradecer pela oportunidade de poder compartilhar a forma que a tua obra vem sendo exercida aqui na escola. Eu quero agradecer pela vida dos alunos que estão engajados em viver para ti e quero agradecer por esse evento, Deus, onde a tua palavra vem sendo ministrada de forma incrível e que, mais uma vez nesse culto, a tua palavra possa encontrar o coração de todos aqui. É o que eu te oro e te peço, em nome de Jesus. Amém. So our school, we hope that it blesses the churches. Então, a minha esperança é que a igreja abençoe, que a escola abençoe as igrejas. But we also need the church to bless the school. Mas nós também precisamos da igreja abençoando a escola. So we need you to send students. Nós precisamos que você envie estudantes. We want to give them back. Nós queremos devolvê-los. But we want them to come and spend some time Mas and nós be built up. queremos que eles venham para cá para serem edificados. So if you know anybody that wants to spend some time to study the Bible, Então, se você conhece alguém que quer passar um tempo estudando a Bíblia, then invite them to the school. convide-o para a escola. All right. With that, let's open up to Hebrews chapter 12. Então vamos abrir a Bíblia em Hebreus capítulo 12. Let's just remember for a moment what we're talking about here in the theme of this conference. Nós vamos nos lembrar nesse momento do tema da conferência. Hebrews chapter 12, Em Hebreus capítulo 12, in the first verse and part of the second verse, o primeiro versículo e parte do segundo versículo, it says, "Therefore, since we're surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith."
Diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. So this is our theme. Então esse é o nosso tema, This is what we want to focus on at this conference. é o que nós queremos estar focados nessa conferência. And I think that we've done a good job in doing that. E nós temos feito um trabalho bom, né, nisso. Just remembering the race that we're running. This thing keeps falling down. Nos lembrando, né, da corrida que estamos correndo. See if it stays. Espero que fique firme. And in this race, we need to keep our eyes on Jesus. Nessa corrida, nossos olhos devem estar em Jesus. So he says here, we have this great cloud of witnesses. Nos é dito aqui que temos uma grande nuvem de testemunhas. In this, he's referring to chapter 11. Isso se refere ao capítulo 11, All these great heroes of the faith. onde nos apresenta esses grandes heróis da fé. And we look at their lives. Nós olhamos para a vida deles, And we're encouraged. nós somos And we're encorajados, built up nós somos edificados so that we can run our race. para que a gente possa correr a nossa corrida. And so we look at them as examples. Então nós olhamos para eles como exemplos. He says here as witnesses. Diz aqui como testemunhas. And then we keep our eyes on Jesus. E nós mantemos os olhos em Jesus. We look at the examples around us. Nós olhamos para os exemplos à nossa volta. We look at those people who have lived before us. Nós olhamos para essas pessoas que viveram antes de nós. And that's an encouragement for us. E isso é um encorajamento para nós. But then he says, fix your eyes on Jesus. Mas aí nos é dito, mas fita os teus olhos em Jesus. You want to see what other people have done Nós queremos ver o que as outras pessoas fizeram, because that encourages us in our race. porque isso nos encoraja na nossa corrida, But we just look at them for a moment mas nós olhamos para eles por um momento. and then we fix our eyes on Jesus. Mas aí os nossos olhos são colocados em Jesus. And then he says that we would run the race that is marked out for us at the end of verse 1. E aí no fim do versículo 1 nos é dito então para que nós possamos correr a corrida que nos é proposta. And so he says, as you look at these people around you, Então, ao você olhar para as pessoas à sua volta, he says, I want you to run your race. ele diz, eu quero que você corra a sua corrida. I think that's really important. E eu penso que isso é muito importante. We each have our own race. Porque cada um de nós tem a sua própria corrida. And all these examples in Hebrews 11 are amazing. E todos esses exemplos em Hebreus 11 são maravilhosos. And as we get here and we share with one another about what's going on in our own lives, Quando nós chegamos aqui, começamos a compartilhar uns com os outros o que está acontecendo nas nossas próprias vidas. that can be an encouragement. Isso pode ser um encorajamento. It should be an encouragement. Isso deveria ser um encorajamento. But sometimes it's not an encouragement. Mas às vezes não é um encorajamento. Because sometimes we compare ourselves. Porque às vezes nós nos comparamos. And that's not what's meant to happen. E não é isso que deve acontecer. Paul says in 2 Corinthians chapter 10 Paulo nos diz em 2 Coríntios capítulo 10 that those who compare themselves among themselves are not wise. que aqueles que se comparam entre si não são sábios. You don't want to do that. Você não quer fazer isso. Because then you'll be discouraged. Porque você vai ficar desencorajado. Because your life doesn't look like everybody else's life. Porque a sua vida não parece com a vida de ninguém mais. I mean, we have this difficulty that we want to always compare ourselves among ourselves. Nós temos essa dificuldade porque nós estamos sempre nos comparando entre si. And we have to be so careful to not let that happen. E a gente tem que tomar muito cuidado para não deixar que isso aconteça. We have our own race to run. Nós temos a nossa própria corrida para correr. God's given us a purpose. Deus nos tem dado um propósito. And we have to live out that purpose. E a gente tem que viver para esse And not propósito. live out everybody else's purpose. A gente não vai viver o propósito de Deus na vida do outro. And so in John chapter 21, Então, no Evangelho de João, capítulo 21, the disciples had the same problem os discípulos tiveram o mesmo problema. as they looked at one another. Quando eles olharam um para o outro, And Jesus gave a great word of encouragement. e Jesus deu uma grande palavra de encorajamento.
in John chapter 21, João capítulo 21, verses 20 through 22. versículos de 20 a 22. Pedro voltou-se... João, Evangelho de João? John 20, 21, 21. verses 20 through 22. Pedro voltou-se e viu que o discípulo é isso? Ok. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava os seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro o viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Quanto a você, siga-me. That encouragement of Jesus is so important to us. Esse encorajamento de Jesus é muito importante para nós. Here the disciples are comparing themselves among themselves, Porque os discípulos estavam se comparando entre si, and Jesus says, "What is that to you? You follow me. e Jesus fala para Pedro: o que te importa? Você me siga. You follow me." Você me siga. So we have these examples. Então nós temos esses exemplos. We have these people that have lived before us. Nós temos essas pessoas que viveram antes de nós. They're examples for us. Eles são exemplos para nós. We come together to talk about what God's doing around Brazil, Nós nos reunimos para falar daquilo que Deus está fazendo no Brasil. and we want to be encouraged. E nós queremos ser encorajados. We don't want to be worse because we're here. Nós não queremos nos sentir pior porque nós estamos aqui. And sometimes that happens E às vezes é o que acontece when we start comparing. quando a gente começa a se comparar. And so I want to look at a story Então eu quero olhar para uma história in Acts chapter 9. em Atos capítulo So you 9. guys can turn there with me. Você pode ir até lá comigo. I want to look at this story because in this story we're going to see two people that are very different. Eu gosto dessa história porque nós vamos ver duas pessoas que são completamente diferentes. Their calling is completely different. O chamado dessas pessoas são completamente diferentes. But within this story, inside this story, Mas dentro dessa história, we're going to see that there are some characteristics nós in their vamos ver lives que existem algumas características na vida delas that are so applicable to all of us. que são muito aplicáveis para todos nós. And so even with a completely different calling, Então, mesmo com um chamado completamente diferente, God's doing something in both of these people. Deus ele está trabalhando, né, fazendo algo na vida dessas duas pessoas. So let's read Acts chapter 9 Então vamos ler Atos capítulo 9, in verses 36 through 43. versículos de 36 a 43. 36. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: Não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, a apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. So in this story we have these two characters. Então, nessa história, nós temos essas duas personagens. We have Peter. Nós temos Pedro. Everybody knows Peter, Eu tenho certeza que todos conhecem Pedro. right? Peter is this great, incredible person in church history. Então, Pedro é essa pessoa incrível na história da igreja. We know that he has his problems, Nós sabemos que ele tem os problemas dele. right? He
You know, he lacks faith sometimes. Ele, né, fica sem fé às vezes. Sometimes he says the wrong thing at the wrong time. Às vezes ele fala a coisa errada na hora errada. He denied Jesus. Ele negou Jesus. Jesus said, "Get behind me, Satan," to him. Jesus, foi para ele que Jesus falou, para trás de mim, Satanás. So he has some problems. Então ele tinha alguns problemas. We understand that. Nós entendemos isso. But at the same time, Mas, ao mesmo tempo, he was incredibly important to the early church. ele foi incrivelmente importante para a igreja. Right? He's a pillar of the early church. Ele foi um pilar da igreja primitiva. He is one of the apostles. Ele é um dos apóstolos. He's one of the most important people in church history. E ele é uma das pessoas mais importantes na história da igreja. And so when we think about ministry, Então, quando a gente pensa sobre ministério, maybe we think, I want to be like Peter. talvez a gente pense, eu quero ser como Pedro. I want to be important. Eu quero ser importante. I want to have a ministry like that. Eu quero ter um ministério igual dele. But maybe other people don't think that. Mas talvez outra pessoa não pense da mesma forma. Maybe other people think, I'm never going to be Peter. Talvez alguém pense, eu nunca quero ser como Pedro. I'm not going to be, this great person in church history. Eu não quero ser uma pessoa grande, né? Essa pessoa grande na história da igreja. So what can apply to me? Então, o que serve para mim? In this other person in the story Então, essa outra pessoa na história is the opposite of Peter. é o oposto de Pedro. It's a woman. É uma mulher. So, the women were not that well respected in that time. Naquela época, a mulher não era tão bem respeitada. And she's serving in the simple needs of the church. E ela está servindo nas necessidades mais simples da igreja. She's not doing spiritual work. Ela não está fazendo um trabalho espiritual. She's serving the most simple people, Ela está servindo as pessoas mais simples. the forgotten people, As pessoas esquecidas. and she has no title. E ela não tem título algum. And yet, E ainda assim, she has an impact on this church. ela causou um impacto nessa igreja. She has an impact that is so amazing on this church E o impacto que ela causou era tão grande nessa igreja that the church says we can't live without this woman. que a igreja falou, a gente não pode continuar sem essa mulher. I don't think that's ever happened in any other moment. Eu não acredito que isso tenha acontecido em algum outro momento, né? Like, she's serving in the church. Aqui está essa mulher que está servindo na igreja. She's serving the practical needs. Ela está servindo, né, nas necessidades And when práticas. she gets sick and she dies, E quando ela fica doente e morre, the church says, no, this can't happen. a igreja diz, não, isso não pode acontecer. She has to continue. Ela tem que continuar. We can't live without Dorcas. Nós não queremos viver sem a Dorcas. We need her in the church. Nós precisamos dela na And igreja. it's so incredible because they call Peter E é incrível porque eles vão chamar Pedro. and they say, Peter, you got to come quick. E eles falam, Pedro, você tem que vir rápido. This lady has to have life. Essa mulher tem que ter vida. What were they thinking? O que será que eles estavam pensando? Like, why would you think we're going to bring her back to life? Por que vocês acreditam que a gente vai trazer ela de volta à vida? When these great church leaders died, Então, quando esses grandes líderes da igreja we morreram, don't see the same thing happen. você não vê a mesma coisa acontecendo. Oh, Peter died. Ah, o Pedro morreu. Well, let's move on. Vamos continuar, né? A vida continua. Like nobody said, let's bring him back to life. Ninguém disse, vamos trazer Pedro de volta à vida. But Dorcas is here serving practically. Mas a Dorcas, que estava aqui servindo de forma tão prática, She had such an impact on the church e ela causou um impacto tão grande na igreja, that the church said, we don't accept her death. que a igreja mesma disse, nós não aceitamos a morte That's dela. powerful. Isso é muito poderoso. Can you imagine that? Você pode imaginar isso. Can you imagine impacting a church so much that they don't accept your death? Você se imagina impactando a igreja de tal maneira que a igreja não aceita a sua morte? That's amazing. Isso é incrível. And I know that we want to have an impact.
Eu sei que todos nós queremos causar um impacto. We want to have an impact in the people around us. Nós queremos impactar a vida das pessoas à nossa volta. That doesn't just happen by having a title Isso não acontece apenas com um título, or being in the front ou estando na or frente, teaching a Bible study. ou fazendo um estudo bíblico. That happens when you see needs in people's lives. Isso acontece quando você vê as necessidades na vida das And you're the pessoas response to that. You're the answer to that need. e você responde a essa necessidade. The story of this woman is incredible. A história dessa mulher é incrível. Every time I read this story, I think, man, that's so amazing. Todas as vezes que eu leio essa história, eu digo a mim mesmo, isso é muito maravilhoso. In the church, sometimes we like to glorify the person in the front. Na igreja, às vezes, nós costumamos glorificar a pessoa que está na frente. But I love this church Mas eu amo essa igreja aqui. because this church said we can't be without this person who's serving. Porque essa igreja aqui está dizendo que não pode viver sem essa pessoa que está servindo. She's serving the needs of the people. Que está servindo as necessidades das pessoas. And so I want to see a couple things in the lives of both of these people Então eu quero ver com vocês algumas coisas na vida dessas duas pessoas that allowed them to be in a place where they could have an impact. que causaram, né, que permitiram a eles estar num lugar de causar um impacto. So I just want to see three things. Eu quero ver três coisas. The first thing I want to see is that both Peter and Dorcas, they're both disciples. A primeira coisa é que tanto Pedro como Dorcas eram ambos discípulos. In verse 36, No versículo 36, you can read the verse again. eu vou ler novamente. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas. Yeah, so there's this woman who's serving and she's a disciple. Então essa mulher que serve é uma discípula. She's a disciple of Jesus. Ela é uma discípula de Jesus. She has looked at the example of Jesus. Essa é uma mulher que olhou o exemplo de Jesus. She saw him as the master Ela viu Jesus como o mestre da vida dela, o Senhor. and she said, I want to live like him. E ela disse, eu quero viver como ele. She was a disciple. Ela era uma discípula. What happened when she became a disciple? E o que acontece quando ela se torna uma discípula? When she said, I want to serve people like Jesus serves people. Quando ela diz, eu quero servir as pessoas como Jesus servia. She looked for needs. Ela procurou por necessidades. And the way that came out practically E o modo que isso se expressou praticamente was by serving people in making clothes. era servindo as pessoas, fazendo roupas para elas. She saw a need Ela viu essa necessidade. and she filled the need. E ela supriu essa necessidade. That's what being a disciple was for her. E isso era o que era ser um discípulo para ela. She looked at Jesus, Ela olhou para Jesus. saw the way that he fills needs, Ela observou o modo que Jesus supria necessidades das pessoas. and she said, I can do that. E ela falou, eu quero fazer isso. This is what I know how to do. É isso que eu vou fazer. This is the need that I see. Essa é a necessidade que eu vejo. Let me be the response. Let me be Então, the answer. eu vou ser a resposta a essa necessidade. And so she was a disciple. Então, ela era uma discípula. Peter, we know he was a disciple. Pedro, nós sabemos, ele era um discípulo. He walked with Jesus, Ele caminhou com Jesus. spent 3 years with Jesus, Ele passou 3 anos com Jesus. learned from Jesus, Ele aprendeu com Jesus. but he continued to apply the things that he learned. E ele continuou a aplicar as coisas que ele aprendeu. He continued to look to Jesus as the example. Ele continuou olhando para Jesus como exemplo da And I vida think dele. that this is so important, especially for those people that are in the front. E isso é muito importante, principalmente para aqueles que estão na frente. The people that are teaching, As pessoas que estão ensinando. they need to continue to look to the example of Jesus. Eles precisam continuar olhando para o exemplo de Jesus. We have to see what it is that Jesus does. Nós precisamos observar o que é que Jesus faz. And we have to follow his example. E a gente tem que seguir seu exemplo. Let's look back at Mark chapter 5. Agora vamos olhar em Marcos, capítulo 5. In the story that we're in Acts, Peter is called upon in a very difficult situation. Na história que nós acabamos de ver em Atos, Pedro ele é chamado para uma situação muito difícil.
Just think about the need. Apenas pense sobre a necessidade. A woman died, Uma mulher morreu. and we don't accept her death. Nós não aceitamos a morte dela. How would you respond? Como que você responderia isso? What would you, like, what kind of prayer do you say? You know, I'm sorry, guys. You know, what can I do? Como era o tipo de oração que você fazia? Olha, desculpa pessoal, mas o que eu posso fazer nisso, né? Like you want to be an encouragement, Você quer ser um encorajamento, but they're not accepting her death. mas o fato é que eles não estavam aceitando ela morta. And so he thinks about Jesus, Então ele pensa sobre Jesus and he thinks, what would Jesus do in this situation? e ele provavelmente pensa o que Jesus faria nessa situação. Look at Mark chapter 5 and verses 37 through 42. Então Marcos capítulo 5, de 37 a 42. Actually, let's just read. You can read verse 37, and then we'll go down and read verses 40 and 41. Just read 37. Yeah, we'll just go ahead and read it all. Okay. Everything? 37 to 42. Ok. Vamos ler de 37 a 42. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. So here we see Jesus has been in a similar situation. Então nós vemos Jesus numa situação bastante parecida. And it's interesting that Peter was here. E é interessante que Pedro também estava aqui. Peter was with Jesus. Pedro estava com Jesus. And Jesus brought Peter in and he let him see this miracle. Jesus ele deixou que Pedro entrasse no quarto e presenciasse esse milagre. And he said to this little girl, E ele disse a essa menininha, he says, little girl, ele disse, arise. Talita cumi, que significa menina, eu ordeno se levante. And this girl that we're seeing here in Acts chapter 9, E essa moça que a gente acabou de ver em Atos capítulo 9, her name is Tabitha. e o nome dela é And Tabita. so Jesus says, Talita, arise. Jesus diz, Talita, levanta. And Peter says, Tabitha, arise. E Pedro diz, Tabita, levanta. He's seen this situation before. Então ele tinha visto essa situação antes. And he's learned from Jesus. E ele aprendeu com Jesus. He's a disciple not just because he spent time with Jesus, Ele é um discípulo não só porque ele passou tempo com but he Jesus. continues to learn from Jesus. Ele continua aprendendo de And he Jesus. continues to apply what he's learned. Ele continua aplicando o que ele tem aprendido com This is Jesus. his philosophy of E ministry. essa era a filosofia de ministério Do what dele. Jesus does. Faça o que Jesus faz. That's it. Só isso. That's what ministry is. É isso que é ministério. There's a verse that has been one of the most impactful verses in my life. Há um versículo que tem sido um dos versículos mais impactantes na minha vida. In John chapter 2, Em João, capítulo 2, when Jesus changes the water to wine, quando Jesus transforma a água em vinho, and he doesn't really want to do it, e ele não quer, fazer aquilo, and his mom makes him. e a mãe dele meio que obriga ele, She uses her authority, ela usa a autoridade dela de mãe. and Jesus' mother says the most profound statement. A declaração que a mãe de Jesus faz é profunda. She says to the servants in verse 5, chapter 2, verse 5, Capítulo 2 do Evangelho de João, versículo 5. she says, do whatever Jesus tells you. Ela diz aqui, sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele mandar. That's ministry. Isso é ministério. Do whatever Jesus tells you. Faça o que Jesus te manda fazer.
We have to be disciples. Nós temos que ser We discípulos. have to be hearing from Jesus. Nós precisamos ouvir de Jesus. And we have to be applying what we're hearing. Nós temos que aplicar o que nós estamos ouvindo de We have to Jesus. listen to what he would say today. Nós temos que ouvi-lo, o que ele tem a nos dizer hoje. As Calvary Chapel here in Brazil, Como o Calvary Chapel aqui no Brasil, we're not going to look like Calvary Chapel in California. nós não vamos ser como a Calvary Chapel na Califórnia. We're going to be who God's created us to be. Nós vamos ser aquilo que Deus intencionou para nós sermos. And if we're going to do that, E se nós vamos fazer isso, we can't do whatever Chuck tells us to do. a gente não tem que fazer o que o Chuck nos manda fazer. We don't have to do what John Wayne tells us to do. Nós não temos que fazer o que o John Wayne nos manda fazer. Although most of the time they're probably going to help. Na maior parte das vezes pode nos ajudar, But way better than that mas muito melhor que isso. is listen to Jesus. Ouça Jesus. Jesus is the one that's going to show us what to do. Jesus é aquele que vai nos dizer o que nós temos que fazer. And so we have to be disciples. Então nós temos que ser discípulos. Back in our story in Acts, Voltando à nossa história em Atos, I want to see, actually, this second point, I kind of want to see a contrast. I want to see a contrast. I don't want to see the same example. eu não quero ver o mesmo exemplo, mas eu quero mostrar um contraste. Because we're looking at two people that have different callings. Porque nós estamos olhando para duas pessoas com dois chamados diferentes. One is practical service, O chamado de um é o serviço prático. and the other is spiritual and leading from the front. E o outro é espiritual e liderando da frente. And so I want to see something of a contrast here in this part. E eu quero mostrar ou ver com vocês um contraste. So when Peter was called, Quando Pedro foi chamado, in verse 38, no versículo 38, it says that they sent people and they said, Peter, come at once. Please come at once, in the end of verse 38. no versículo 38 diz assim: não se demore em vir. Yeah, they just went and called him. And then in verse 39 it says, and Peter went with them. E no 39 nos diz que Pedro foi com eles. And then in verse 36, E aí no versículo 36, we see that there was a disciple named Tabitha, and it says that she was dedicated to doing good and helping the poor. no versículo 36 nos fala que essa discípula chamada Tabita era dedicada ou se dedicava a praticar boas obras. I want to see something that's very important, I think. E eu quero ver algo que é muito importante, eu And acredito. we see that Peter is available. Nós vemos que Pedro está disponível. Peter's available Pedro está disponível when there's a need. quando tem uma necessidade. And we see here that Tabitha is dedicated. E nós vemos Tabita dedicada. I think sometimes in ministry, Eu penso que às vezes no ministério we get these two things backwards, nós entendemos essas duas coisas ao contrário. and we're not willing to do it the way that it happens here. E a gente não as faz da mesma forma que nós vemos aqui. We see pastors Nós vemos pastores who are dedicated. que são That's dedicados. great. Isso é ótimo. That's important. Isso é muito importante. But sometimes it's difficult to find pastors who are available, Mas às vezes é difícil encontrar pastores que estão disponíveis, right? certo? Sometimes the pastors are so dedicated Às vezes o pastor ele é tão dedicado that they're not available to the people. que ele não se torna disponível às They're not pessoas. available to the needs. Ele não está disponível às necessidades. Think about Peter. Pensa sobre Pedro. He's important. Ele é importante. He's serving the Lord. Ele está servindo o Senhor. And somebody just died. E alguém acaba de morrer. And he could think, well, I'm doing some ministry here. E ele pode falar, não, eu estou ocupado fazendo ministério aqui. I have my own needs. Eu tenho as minhas próprias I'm necessidades. dedicated to these things. Eu estou dedicado a estas outras coisas. I can't really go and be present. Eu não posso estar lá. But he was available to the need. Mas ele se mostrou disponível a essa necessidade. But Dorcas here was dedicated. A Dorcas aqui, ela era dedicada. Sometimes we have
people that want to do practical service, Às vezes nós temos pessoas que querem fazer o serviço prático, they want to be available, eles querem estar disponíveis, but they don't want to be dedicated. mas eles não querem ser dedicados. They want, if the pastor has a need, he'll come and tell me. Se o pastor tiver uma necessidade, ele me procure e ele me fale. I'm available, Ah, eu estou disponível, right? certo? And so I'm here, Ah, eu estou aqui. and that's enough. É suficiente I'm isso. available. Eu estou disponível. But they're not dedicated Mas eles não são dedicados to fulfilling the needs of the church. para suprir as necessidades da igreja. That's a problem in the church. E isso é um problema na igreja. The people that are doing practical service, As pessoas que fazem o serviço prático, they need to be dedicated, elas precisam estar dedicadas. not just available. Elas não devem estar apenas disponíveis. Available is great, Disponível é ótimo, but it's not enough. mas não é o You suficiente. gotta be dedicated to that. Você tem que estar também dedicado a isso. Let's look over in Hebrews chapter 13. Em Hebreus, capítulo 13. In verse 17. Versículo 17. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. That's a tough word. É uma palavra dura. To obey your leaders? Obedecer seus líderes, That's tough. isso é difícil. But we need people in the church Mas nós precisamos de pessoas na igreja that understand que entendam that there are needs que há that necessidades need to be met, que precisam ser supridas and I need to be dedicated to meeting those needs. e que têm que ser dedicadas a suprir essas necessidades. Not just when the pastor asks me, Não quando o pastor me pedir, but always. mas sempre. It's a great need in the church. Há uma grande necessidade na igreja. And so, if we can be faithful, Então, se nós formos fiéis, if we can be faithful with those little things, se nós formos fiéis nas pequenas coisas, God will continue to give us more opportunity. Deus vai continuar nos dar mais e mais oportunidades. But if all you are is available Mas se tudo o que você faz é estar disponível and you're not dedicated, e não ser dedicado, you won't grow. você não vai crescer. You won't receive more opportunity. Você não vai ter mais oportunidades. You have to be dedicated to it. Você tem que ser dedicado primeiro. So back in Acts chapter 9, Então, voltando em Atos capítulo 9, I want to see one more thing. quero ver só mais uma coisa. Both of these people, Essas duas pessoas, they spent time with the needy. elas gastaram tempo com a necessidade. Here in verse 38. Aqui no versículo 38, No, sorry, verse 39. perdão, versículo 39. You can read the verse. Eu vou ler para vocês. Acts 9:38. Yeah, 9:39. Atos 39. Atos 9:39. Pedro foi com eles e, quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. And so here we see all these people that had needs, Então aqui nós vemos todas essas pessoas que têm necessidades, and their needs were met que tiveram as suas necessidades supridas because of Dorcas' dedication. por causa da dedicação da Dorcas. And we see that she was with the people Então nós vemos que ela estava com as pessoas, to see the need, suprindo as necessidades, to understand how she could be an answer. para entender, para ver as necessidades e entender como ela poderia ser a resposta. If you're not with the people, Se você não estiver com as pessoas, if you're not with the people that have needs, se você não estiver no meio daqueles que têm necessidades, you'll never be able to be the answer for them. você nunca vai ser capaz de ser resposta para eles.
Down in the end of the chapter, in verse 43, No final do capítulo, no versículo 43, yeah. 43, It says that Peter stayed in Joppa for some time with a tanner named Simon. diz ali que Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. A tanner, remember that Peter is a Jew, Você se lembra que Pedro é judeu. and he's been ministering to the Jews up until this point. E ele tem ministrado aos judeus até esse momento. And a tanner Um curtidor is somebody who works with dead animal skins. é alguém que trabalha com a pele de animais mortos. So for the Jews, they would be unclean. Então, para os judeus, isso seria algo impuro. And so for Peter to be with this person, Então, para Pedro estar com esse cara, esse Simão curtidor, this is not very normal. não é algo normal. Peter is extremely religious. Pedro é extremamente religioso. And in fact, he was so religious that it caused some problems for him. Na verdade, ele era tão religioso que isso causava até problemas. He had a hard time with grace sometimes. E ele tinha um problema com a graça às vezes. But here in Acts chapter 9, he goes to the house of a tanner, Mas aqui em Atos capítulo 9, ele vai até a casa desse curtidor de couro. and this is an unclean person. E é uma pessoa considerada impura. And Peter spends time with him, E Pedro gasta tempo com ele. and he stays at his house. Pedro fica na casa He dele. stays with his family. Pedro fica com essa família. He puts himself with those people that are unclean. Ele se junta com essas pessoas impuras. And what happens? E aí o que acontece? You guys know what happens in Acts chapter 10? Vocês sabem o que acontece em Atos capítulo 10. Peter receives a vision Pedro recebe uma visão that he needs to take the gospel to these people, que ele tem que levar o evangelho a essas pessoas, to the Gentiles, to the unclean. aos gentios, aos impuros. And it's as he's at the house of Simon the tanner E é quando ele está na casa do Simão Curtidor that he receives this vision. que ele recebe essa visão. I think this is something that's so important for us. Eu acho que eu penso que isso é algo muito importante para nós. You won't have vision Você não vai ter visão unless you're with the people. a menos que você esteja com as pessoas. If you're not spending time with the needy, Se você não estiver passando tempo com o necessitado, you won't have vision for the needy. você não vai ter visão alguma para o necessitado. He received the vision after he spent time with the unclean person. Pedro recebeu a visão depois de gastar tempo com uma pessoa impura. And so if we're going to do ministry, Então, se nós formos fazer o if ministério, we're going to have vision that comes from the Lord, se nós queremos uma visão que venha do Senhor, if we're going to make an impact in any area, se nós queremos causar um impacto em qualquer área, we have to be with those people that are not clean. nós temos que estar com essas pessoas que não são puras. You might not have vision yet. Talvez você ainda não tenha uma visão. You might not have any idea how to reach those people. Talvez você não tenha a mínima ideia de como alcançar essas pessoas. You don't even know what you're doing. Você não sabe nem o que está fazendo. Start by spending time. Então comece gastando tempo. And as you spend time, E ao você gastar tempo, as you get a heart for those people, ao você adquirir um coração para essas pessoas, God will start giving you vision. Deus ele vai começar a te dar visão. And so, if you want to reach people, if you want to impact people, Então, se você quer alcançar pessoas e se você quer impactar pessoas, then you have to spend time with those people. então você tem que gastar tempo com essas pessoas. Spend time with the needy people. Passar tempo com as pessoas necessitadas. And then you'll be able to see the needs, E aí você vai então ser capaz de ver as necessidades, see God's heart for people, ver o coração de Deus para essas and have a pessoas vision to reach them. e ter a visão para alcançá-las. The last thing, I just want to make one last point. Último ponto. I just think about what happened to this woman. Eu penso o que acontece com essa mulher. She was serving practically, Ela estava servindo de forma prática, and she got sick. ela ficou doente. You know, just because you're serving the Lord doesn't mean that you're going to be free from difficulty. Servir ao Senhor não significa estar livre de dificuldades. Actually, it means you might have more. Na verdade, significa que você talvez tenha mais. And she dies. E ela morre. And for the people there, like,
that's the worst thing that could happen. E para as pessoas ali, essa era a pior coisa que podia acontecer. But God still has a plan. Mas Deus tem um plano. And then I think about what happened to her when she was brought back to life. E aí eu penso no que aconteceu com ela quando ela foi trazida, né, de volta à vida. How did she live after that? Como que ela viveu depois disso? Because what is it that caused her to have to be brought back to life? Porque qual foi a razão, o motivo dela ter sido trazida de volta à vida? It was the fact that she was so needed in that church Foi o fato dela ser tão necessária, né, tão precisa naquela igreja. that God sent her back. Deus a trouxe de volta. God allowed her to come back and continue serving the church. Deus permitiu que ela voltasse para servir a igreja. Think about how she felt about that. Pensa como ela se sentiu depois disso. To know her importance in the church. Saber o quanto ela era importante para aquela igreja. God sent her back to that church with a mission Deus a trouxe de volta àquela igreja com uma missão: to serve people. servir pessoas. And we all, when we got saved, E todos nós, quando fomos salvos, we could go to heaven. nós podemos ir para o céu. God could have taken us right away, Deus poderia ter nos levado imediatamente para o céu, but he chose not to. mas Ele escolheu não fazer isso. He chose to let us stay here. Ele permitiu que nós ficássemos aqui. Look at Galatians chapter 2. E em Gálatas, capítulo 2, In verse 20. versículo 20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. My old life is gone. A minha vida antiga se foi. I have new life. Eu tenho uma nova vida. And God's put me here E Deus me colocou aqui with a purpose. com um propósito. What am I going to do with that? O que eu vou fazer com isso? Dorcas knew. Dorcas sabia. God gave her a purpose. Deus deu a ela um propósito. And you have to know. E você tem que saber. You are here today Você está aqui hoje because you have a purpose. porque você tem um propósito. Because God has a plan for your life. Porque Deus tem um plano para a sua vida. He wants to use you. Ele quer usar você. He wants you to meet the needs of people. Ele quer que você encontre as necessidades das pessoas. Maybe practically, maybe spiritually, Talvez de forma prática, talvez de forma espiritual, but you have a purpose. mas você tem um propósito. And it's important that you seek to understand what is God's purpose for your life. E é importante você buscar saber qual é o propósito de Deus para a sua vida. Whose needs are you supposed to be meeting? Quais são as necessidades que você deve suprir? And you don't know how long you have. Você não sabe quanto tempo mais você tem. And so you have to be faithful. Então você tem que ser fiel. Look at Psalm 90. 90. Olha o Salmo 90. I've been meditating on this verse for a while. Eu tenho meditado nesse versículo por um tempo. It's been convicting. E tem sido eu tenho sido convicto através dele. Verse 12. Versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. We need to know that our time is limited. Nós temos que saber, o nosso tempo é limitado. I don't know how long God has me here. Eu não sei por quanto tempo mais Deus vai me querer aqui. He gave me life. Ele me deu a vida. He saved my life. Ele salvou a minha vida. He gave me a chance to be the answer to somebody's problems. E Ele me deu a chance de ser a resposta para alguém, para os problemas de He alguém. gave me the opportunity to impact the church he put me in. Ele me deu a oportunidade de impactar a igreja onde Ele me colocou. How am I living? Como que eu estou vivendo então? How am I using the time that I have? Como eu estou usando o tempo que eu tenho? Because it's limited. Porque é limitado. It's passing. Está passando. We don't know how long we have. Eu não sei quanto tempo mais eu tenho. Today we have opportunity. Hoje eu tenho a oportunidade. So we have to be faithful to what God called us to do. Então nós temos que ser fiéis para o que Deus nos manda It fazer. doesn't matter if it's
great things or if it's little things. Não importa se são coisas grandiosas ou se são coisas pequenas. It doesn't matter if it's spiritual things or physical things. Não importa se são coisas espirituais ou são coisas práticas, materiais. What matters is what is God speaking to you? A questão é o que Deus tem falado com você. Are you listening to Jesus? Você está ouvindo Jesus? Are you a disciple? Você é um discípulo? Are you dedicated? Você está se dedicando? Are you putting yourself around people that have needs Você está no meio de pessoas com necessidades so that you can make an impact? para você causar um impacto? I know that it's convicting Eu sei que isso traz convicção. to think about that. Pensar sobre It's isso. convicting for me, Isso, pelo menos para mim, tem. but it's healthy. Mas é saudável, é bom, It's needed. é necessário. And so we're going to pray, Então nós vamos orar and then we're going to have an opportunity. e aí a gente vai ter uma We're oportunidade. just going to have some time to wait on the Lord. Nós vamos ter um tempo para esperar no Senhor. We're going to have some more music. Nós vamos ter mais música. And I just want everybody just to have a moment to reflect. E eu gostaria que todos tivessem um momento para refletir Think about what it is that God's wanting to speak to you. e pensar o que é que Deus está falando para você. And if He's speaking something clearly, Se Ele falar algo claro, I want you to make a commitment with Him. eu quero que você faça um compromisso com Ele. That you would be dedicated to what it is that He's telling you. Que você se comprometa a se dedicar naquilo que Ele tem falado para você. The danger for us is we come to a conference, O perigo para nós que viemos a uma conferência we hear from the Lord, é ouvir do Senhor and there's this emotional high. e ter esse pico, espiritual. And it's so exciting, it's so great. E é muito empolgante, é maravilhoso. And then you go back home, E aí você volta para casa and life is the same. e a vida é a mesma coisa, You a have vida your continua. You have Né? your normal routine. Você volta à sua a rotina normal. I don't want us to lose what God's speaking. Eu não quero que a gente perca o que Deus está falando. And so make a commitment Então faça um compromisso and be dedicated to that, e seja dedicado a isso, because that's the only way to have an impact. porque é a única forma da gente causar um impacto. And so we're gonna have this opportunity. Então nós vamos ter essa oportunidade We'll agora. have maybe some of the pastors in the front. Talvez nós tenhamos os pastores aqui na frente. If you need prayer, Se você precisa de oração, pray with one of the pastors, procure um dos pastores. or pray with somebody around you. Ou procure alguém à sua volta. But I would encourage you that if you're making a commitment Mas eu quero pedir para você que se você fizer esse compromisso to serve in a new way or in a greater way, de servir, de alguma maneira, numa maneira maior ou uma maneira nova, talk to your pastor, fale com o seu pastor, because then you'll be held accountable. porque ele vai te ajudar a se dedicar. He'll make sure you don't forget. Ele vai vai te dar essa certeza que você não vai se esquecer Of the commitment that you made. desse compromisso que você se propôs. So let's pray and then we'll have that opportunity. Então vamos orar e ter essa oportunidade.